O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca. Mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores, nós estamos ainda na alegria da Páscoa de Jesus. Hoje, sexta-feira, estamos na 8ª da Páscoa. Essa semana toda, que vem depois do domingo de Páscoa, nós a chamamos de 8ª da Páscoa. E celebramos como se fosse o mesmo domingo de Páscoa, com a mesma alegria. Alegres por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, presente no nosso meio. Nos acompanha, nos inspira, nos ajuda para sermos testemunhas fiéis. O Senhor nos acompanha em todas as nossas atividades. Por isso, é preciso sempre decidir, tomar a decisão por Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, meditemos uns instantes sobre este trecho do Evangelho que ouvimos. Jesus se aproxima dos discípulos, dos apóstolos. Eles estão
exercendo a sua atividade, estão pescando. E Jesus pede alimento e pergunta a eles: vocês têm algo para comer? Eles dizem: não, não temos. Não pescamos nada a noite inteira. E Jesus disse: então, joguem a rede do outro lado. O que isso tudo lembra para nós todos? As atividades humanas que nós desenvolvemos a cada dia podem produzir grandes coisas e boas coisas, mas às vezes vêm vazias de sentido. Nós quase que nos sentimos assim um pouco robotizados. Fazemos, mas às vezes não vemos sentido nisso, naquilo que fazemos. Qualquer coisa, da menor à maior. Como dar sentido às coisas que fazemos? Às vezes nós nos perguntamos isso. Para que trabalhar? Para que estudar? Para que cuidar da família? Para que ter a preocupação com os filhos? Para que ter a preocupação com aqueles que estão doentes? E nós todos, para que uma preocupação com o mundo, com as pessoas que mais sofrem? Essa pergunta, às vezes, nos vem e nos pega de surpresa. Nós temos uma tendência muito forte para nos acomodarmos. E Jesus Cristo, vindo até os apóstolos, faz exatamente o contrário. Desinstala os apóstolos. Eles estão muito tranquilos, apesar de não terem pescado nada, não terem pego nenhum peixe. Fazer o quê? É uma noite ruim. Quem sabe a outra noite, quem sabe um outro dia nós possamos pescar mais. Mas Jesus havia pedido alguma coisa a eles. Comida. Tinha fome. Ressuscitado, Jesus veio no meio dos apóstolos e pediu alimento. Então Jesus não é um fantasma. E fantasma não come. Jesus Cristo é uma pessoa. Está viva e ressuscitada, e é claro que nós hoje não o podemos ver mais fisicamente, mas Ele mesmo disse: até o dia em que virá de novo, Ele estará presente nos irmãos e irmãs, de modo especial naqueles que mais sofrem. Então nós temos que ser sempre solidários, porque podemos estar conversando com Jesus e não sabemos. Quando alguém disse a São Pedro: é o Senhor, ele estava muito à vontade, estava pescando. São Pedro, sempre, como sempre acontece, toma um susto, coloca a roupa porque estava nu e se joga dentro d'água. Ou seja, sai do seu comodismo, sai da sua situação tranquila, se arrisca. E essa atitude quase que assim impensada do apóstolo São Pedro não é bem uma atitude impensada, mas é uma atitude por causa do Senhor. Quando nós ouvimos dizer o Senhor está no meio de nós, na missa às vezes a gente faz isso tão mecanicamente, né? O sacerdote diz: o Senhor esteja convosco. E a gente? Será que a gente acredita de fato nisso? O Senhor esteja convosco. Precisamos ter mais vigor na nossa profissão de fé. E quando ouvimos o Senhor esteja convosco, o Senhor está no meio de vós, isso deveria nos incomodar, deveria nos provocar por dentro. Jesus Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. Fizeram todo aquele esforço, pescaram, trouxeram, diz o texto sagrado, 153 grandes peixes. Quando eles chegaram com os peixes, o que é que eles encontraram? Jesus já tinha assado o peixe. Encontraram brasas acesas e peixe por cima da brasa e pão. Aquilo que eles fizeram, o esforço que eles fizeram para trabalhar, para dar sentido à sua atividade, onde é que eles encontraram a razão profunda? Jesus Cristo deu a eles alimento. Ou seja, todas as nossas atividades bem feitas,
com seriedade, com responsabilidade, são importantes para o mundo, mas se não estiverem impregnadas de Jesus Cristo, essas atividades podem ser apenas boas atividades, mas não vão transmitir a fé que nós temos. Nós temos que deixar Jesus Cristo nos alimentar. E vejam, Jesus chegou pedindo comida. E agora, Jesus é que os convida, vinde comer. Depois do cansaço, do trabalho feito, vinde comer. Um alimento que não perece, um alimento que é eterno, um alimento que é para sempre. E este alimento é o próprio Cristo. O peixe e o pão. Todos nós sabemos que o peixe também representa Jesus Cristo. Antigamente se usava o peixe como símbolo de Cristo. É o próprio Cristo que se dá em alimento para os seus. Por isso, irmãos e irmãs, saibamos valorizar, compreender, assimilar bem esta graça que o Senhor nos concede. Ele nos convida, vinde comer. Depois de tantas atividades, de tanto cansaço, vinde comer. Vinde e fortalecei a vossa vida, a vossa fé, a vossa esperança. Que o Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, como esteve no início da igreja, para fortalecer o testemunho dos cristãos, para fortalecer o testemunho dos apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.